Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez Fabrício aqui. E hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos de Gênesis capítulo 1 ao 3. Falaremos hoje em especial da criação do homem e das ordens de Deus dadas a esse homem criado. Então hoje teremos como alvo de nosso estudo Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao 17. Vamos ver ali como Deus cria esse homem e quais são os decretos divinos, as ordens de Deus dadas para esse homem. Se você está vendo essa live agora, não assistiu a anterior, gravamos uma live falando a respeito de Gênesis capítulo 1. Estaremos falando sobre isso agora e teremos mais alguma, que vai nos ajudar a interpretar os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Reforço mais uma coisa com vocês, não é possível nessas lives que a gente esgote todo o assunto. Proponho então que vocês assistam, leiam, vejam se ficou alguma questão em aberto para vocês, deixe suas perguntas no comentário, vamos estar vendo e podemos gravar uma live extra trazendo uma sessão de perguntas e respostas àquilo que vocês colocaram no comentário desses vídeos que nós estamos gravando. A formação do homem. Quero convidar vocês a fazer uma leitura comigo desse texto. Lendo o texto de forma integral, depois vamos retomar e ver algumas questões importantes aqui que vamos destacar hoje. Gênesis capítulo 2, versículo de número 4. Está escrito assim: essa é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontraram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos entender algumas questões aqui desse texto. Queria chamá-los para observar algo interessante que aparece aqui já no versículo 4. Se você fez a leitura do capítulo 1 de Gênesis, nós vamos estar vendo sempre aparecendo o seguinte: criou Deus, disse Deus, disse Deus. Só que de repente, quando nós chegamos no versículo de número 4, há uma questão ali referente a Deus. Olha o que aparece. Quando o Senhor Deus criou. Percebe que a palavra Senhor aqui agora aparece antes do nome do nosso Deus? Senhor Deus criou. Versículo 7.
formou o Senhor Deus. Versículo 9, do solo fez o Senhor Deus. Percebe então que está aparecendo aqui diversas vezes, só para a gente ver mais um versículo. Versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus. Eu quero que vocês guardem por um momento essa informação, que ela será útil para a gente logo mais à frente. Lembre agora essa ideia de Senhor presente aqui na declaração de Gênesis, capítulo de número 2. Convido vocês a terem comigo sua atenção voltada para o versículo 7 de Gênesis 2. Olha só o que está escrito aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alguns detalhes seria bom nós estarmos observando aqui, e uma delas é como o texto de Gênesis escrito por Moisés aparece aqui para a gente. Esse texto de Gênesis, ele tem algumas características bem peculiares. Ele declara uma coisa, apresenta uma coisa de forma reduzida, depois expande. Isso acontece algumas vezes no texto de Gênesis. Só para a gente perceber isso com mais clareza, vamos olhar aqui, mais uma vez, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Percebe que nessa declaração já está contido tudo o que Deus fez, por assim dizer? No princípio criou Deus os céus e a terra. Já está falando que Deus criou tudo que há nos céus e tudo que há na terra. Depois dessa declaração, vêm os detalhes de como Deus fez os céus e a terra nas obras dos 6 dias. No capítulo de número 2, versículo 1, há um arremate, uma conclusão daquilo que foi dito em todo o capítulo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Mais uma vez, um arremate, uma conclusão de tudo aquilo que foi declarado. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Nós lemos lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, Deus os criou. Homem e mulher criou. Nós temos aqui uma declaração, mais uma vez, resumida daquilo que Deus fez nesse dia da criação. Uma declaração resumida que agora o autor, Moisés, vai nos mostrar de forma mais detalhada. Nesse momento agora, vamos voltar nossa atenção para a criação do homem e os decretos de Deus para o homem. Num próximo live, vamos falar sobre a criação da mulher. Percebemos então uma coisa muito interessante sendo apresentada para nós aqui. Convidei vocês para que voltasse sua atenção para essa declaração do Senhor Deus. Aqui agora nós temos Deus criando o homem. O homem, aquele que seria feito, e assim foi, a sua imagem e semelhança. O homem que foi feito também aqui inocente, sem nenhum pecado. Nós temos aqui então o homem sem nenhum pecado, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, moldado do pó da terra, e aqui tem algo muito interessante para a gente, que essa informação nos mostra essa pessoalidade de Deus, o envolvimento de Deus na criação do homem. Quando nós vamos ver como Deus criou os animais, como Deus criou as feras do campo, quando Deus criou as vegetações, simplesmente há uma declaração: disse Deus. Agora, quando nós vamos observar, tanto em Gênesis 1:26, quanto aqui em Gênesis 2:7, que há
um envolvimento do homem, de Deus, com essa criação. Há uma aproximação de Deus com essa criação. No capítulo 26 está aqui, façamos o homem à nossa imagem. Percebe aqui já uma pessoalidade, uma aproximação? No versículo 7 do capítulo 2, está colocado aqui, Deus criou o homem do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida. Algo muito interessante aqui é que esse fôlego de vida que nos é dado por Deus, nos traz aquela ideia de que a alma que nós temos, esse fôlego de vida que nós temos, que somos nós, é algo que vem do coração de Deus, do interior de Deus. Faça um exercício comigo, respire fundo e sopre. Ou então pegue uma bexiga e tente soprar e encher essa bexiga. Perceba que ali é algo que vem do interior. Me parece que é essa ideia que traz o texto. Porque é por meio da nossa alma, por meio da nossa vida espiritual, por meio disso que nós estamos ligados com Deus. Por meio da nossa vida em espírito, por meio do nosso andar em espírito, que nós estamos ligados com Deus. Eu gosto muito de lembrar do que o Senhor Jesus Cristo diz à mulher samaritana. Chegará um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Percebe que é um convite para observação de uma vida interior, para observação daquilo que acontece primeiro em nosso interior e depois é visto pelas nossas obras, pelas nossas práticas, pelaquilo que falamos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que o que suja o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai. Desde já, aqui em Gênesis, podemos começar a perceber essa relação interior, dessa vida interior. Guarde mais um pouquinho essas informações, porque em nossos estudos aqui de Gênesis, do capítulo 1 a 3, isso será muito importante para nós. Mas nós vimos que Deus criou um homem. O homem, ele é diferente dos outros animais. É claro que nós percebemos e usamos essa linguagem por conta do ensino que nós recebemos. Que o homem também é um animal racional. Mas aqui nos parece que a própria forma como o homem foi criado foi bem diferente. Será que em vez de dissermos assim que o homem é um animal racional, não seria melhor se nós que cremos na revelação no texto bíblico, podemos dizer que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus? Será que declararmos o homem como imagem e semelhança de Deus não seria algo mais apropriado a falar sobre essa espécie, vamos dizer assim, criada pelo próprio Deus? Essa espécie, vamos ver aqui então, logo adiante, que não só foi criada e colocada no mundo, mas foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança, e recebeu desse Deus alguns decretos. Veja só, nosso Senhor Deus, então, dá algumas missões para esse homem. Deus faz com que o homem seja colocado ali no jardim, e colocando esse homem no jardim, ele diz que esse homem poderia desfrutar de todas as coisas. Vamos dar uma lida aqui no versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Capítulo 2, versículo de número 15. Deus, então, instrui o homem para que esse homem viesse realizar algumas tarefas, cultivar e guardar. É como se o homem fosse uma espécie de jardineiro, que zela sobre todas aquelas coisas ali, que zela toda essa criação feita pelo nosso Deus. Uma das coisas interessantes que nós vemos aqui é que o homem agora, colocado no jardim, criado à imagem e semelhança de Deus, no seu estado de inocência, ele tinha uma missão a cumprir, um mandato cultural a cumprir. E esse mandato cultural é que ele viesse, como nós vimos lá em Gênesis 1:26, exercer domínio sobre todas as coisas. Esse exercer domínio não é subjugar com violência, não é impor a sua força sobre essas coisas, mas é um domínio de cuidado,
assim como nosso Senhor cuida e zela de todo o universo. Colossenses capítulo 1, versículo 17 vai dizer que todas as coisas, todo o universo subsiste ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, todas as coisas subsistem. Essa subsistência declara uma dependência. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo tem domínio sobre todas as coisas e todas as coisas dependem dele. Subsistir significa que aquilo que o controla, o governa, o guarda, se não o fizer, as coisas entram em desordem. Percebe que é um pouco disso que Deus está trazendo aqui para o homem, para que o homem venha cuidar do jardim, guardar o jardim, cultivar o jardim. Algo mais ainda, o Senhor fez com que o homem pudesse desfrutar de todas as coisas ali. Só que Deus agora estabelece um acordo, uma aliança com esse homem. E o que Deus estabelece aqui? Versículo 17 do capítulo 2. Versículo 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está estabelecendo aqui com este homem, com esse novo ser criado, uma aliança, um acordo, uma demonstração de amor e obediência. Lembra que eu pedi para que vocês voltassem sua atenção para aquela mudança na narrativa? Só aparecia antes, disse Deus. Agora, quando começa a apresentar a criação do homem, começa a aparecer aqui Senhor Deus. Meus irmãos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas fez também com que esse homem que viesse governar, cuidar do jardim, estivesse sob, vamos dizer assim, uma supervisão de Deus. Deus, ele é criador e domina todo o universo. E ele trouxe a nós, como sua imagem e semelhança, o papel de sermos como ele sobre as coisas criadas. Nós agora devemos, como Deus, gerir a terra, governar a terra. Devemos, como Deus, zelar pela terra e cuidar dela. Este homem foi feito inocente, mas Deus coloca também uma condição para ele. Uma condição convidando para a obediência. Algo muito interessante podemos extrair também disso aqui. Porque essa obediência nos faz lembrar de como nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu queria convidar vocês a prestar um pouco de atenção nisso. Olha só, devemos observar que a ideia de imagem de Deus é algo atribuído somente ao ser humano. O ser humano, então, é justamente essa ideia de imagem e semelhança, imago Dei, que separa o homem dos outros animais. Uma segunda coisa, ser a imagem de Deus estabelece o papel da humanidade na Terra e facilita a comunicação entre o homem e Deus. Isso faz de nós representantes de Deus na Terra. Como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como nós somos do pó da terra e alma vivente, nós nos comunicamos com Deus. Por meio dessa comunicação direta com Deus, nós somos também seu representante aqui na terra. Sendo então representante de Deus, ouvimos a voz de Deus e agimos segundo os decretos de Deus aqui nessa terra. Uma segunda coisa que nós percebemos sobre ser a imagem de Deus. Uma imagem de qualquer coisa tenta representar o original, não é isso? Nós temos, por exemplo, as esculturas por aí, os bustos de homens importantes da história da humanidade. Aquilo ali é uma representação daqueles homens. Nós somos, então, de certa forma, esses representantes. Representamos Deus como a sua imagem. E o que nós temos de semelhança a Deus, então? O que nós temos de
Como nós representamos essa imagem de Deus? Nós representamos a partir da liberdade que nos foi dada por Deus. Nós sabemos que Deus é um ser completamente livre, que Ele não é impedido por nada. Nada impede Deus agir. Nada impede com que Deus haja no mundo. Mas Deus também nos deu uma liberdade. Deus fez de nós um ser de livre agência, capazes de tomar decisões e fazer escolhas, diferente dos anjos que somente obedecem aos decretos de Deus. O homem goza de liberdade para tomar escolhas. Por conta do homem ser livre, Deus lhe dá a escolha de obedecê-lo ou não. Percebe aqui então uma base desse laço feito entre o homem e Deus, entre Deus e a humanidade, principalmente aqui agora com Adão. O Senhor Deus faz Adão com essa liberdade e o convida para a obediência. O convida para, mesmo sendo livre, querer livremente ter um relacionamento fiel com Ele. Segunda coisa é o seguinte: nós temos a ciência como aquilo que nos aproxima de Deus, que nos identifica com Deus, que faz com que a gente seja a sua imagem. Semelhante a Deus, podemos ter conhecimento e criar. Deus não nos deu o conhecimento, mas Deus não nos deu só o conhecimento, mas incentivou que usássemos sobre a criação. Deus designou ao homem o papel de dar nome aos seres viventes. Olha só uma questão muito interessante que nos faz perceber essa imagem que nós carregamos de Deus. Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus chama as coisas que não existem e elas passam a existir obedecendo à voz de Deus. Quando nós vamos para ver o relacionamento de Deus com o homem, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo de número 19, nós vemos que o homem agora também é o responsável de dar nome às coisas. No entanto, as coisas que existem. Veja, Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Muito interessante isso aqui, porque nós vemos a ciência, o conhecimento do homem e a habilidade de dar nome a todos aqueles animais. Algo ainda mais que faz com que a gente perceba que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus, em seu poder, Ele dá nome a coisas que ainda não existem e essas vêm à existência. Nós damos nome a coisas que existem e o exercício de dar nome no Antigo Testamento significa ter autoridade sobre. Qual é a lição pedagógica que Deus está nos dando aqui? Da mesma forma como que Deus tem poder e domínio sobre todo o universo que foi criado pela sua palavra, Deus mostra ao homem que ele terá domínio sobre todos os animais. Pois Deus traz um animal para que Adão dê nome. Vamos fazer um exercício simples aqui? Quando os cientistas, eles então percebem uma doença, ou diante de uma doença eles descobrem uma vacina, ou eles descobrem uma espécie nova de animal, percebe que em todas essas situações, a coisa descoberta passa a ter o nome daquele cientista. Uma doença passa a ter o nome daquele doutor que descobriu essa doença. A cura da doença, a vacina, o medicamento, pode ter o nome daquele doutor. A espécie daquele animal, sempre quando for dita, declarada, vai trazer consigo uma memória ao biólogo que identificou aquela espécie. Isso é exercer domínio. O que Deus está ensinando aqui ao homem é que, como Deus governa todo o universo, o homem também vai governar sobre os animais. No entanto, esse homem, dotado da imagem de Deus,
Esse homem que tem essa ciência e essa liberdade, ele deve então estar subordinado e está subordinado à autoridade de Deus, ao Senhor Deus que criou o homem. Eu queria que vocês guardassem essas coisas e percebessem o seguinte: mesmo o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, Adão não foi perfeito, porém inocente. Se ele tivesse sido perfeito, não tinha pecado. Por isso nós temos hoje a compreensão do que a Bíblia diz sobre o segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, o segundo Adão, perfeito, que resistiu a todas aquelas tentações do diabo, que, como diz lá em Isaías, foi fiel até a morte. Não foi encontrado nele nenhum dolo, nenhuma culpa, foi encontrado no nosso Senhor. Este sim, perfeito. Como diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele sim, a imagem do Deus invisível. E essa imagem perfeita, perfeitamente Jesus Cristo é a imagem do nosso Deus, o segundo Adão. Pelo primeiro homem, como nós sabemos, entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, esse tirou o pecado do mundo. Por meio de um, todos morrem. Por meio do segundo, muitos recebem a vida eterna. Perceba então, nós temos o homem feito à sua imagem e semelhança. Feito como algo vivente, separado dos animais, que recebe do Senhor decretos para que ele venha exercer domínio sobre a terra. Esse que recebe esses decretos, ele deve estar subordinado ao Senhor Deus. Ele deve então fazer tudo diante de Deus. Ele deve ouvir aquilo que Deus decretou para que ele obedecer à palavra de Deus. Pergunta se você conhece esse texto bíblico. Será que o homem cumpriu com os decretos de Deus dado para ele? Será que um homem obedeceu realmente à palavra de Deus? Ele foi alguém que manteve essa aliança de não comer do fruto proibido ali, da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Iremos trazer mais sobre isso nas nossas próximas lives. Eu quero que você guarde agora esses princípios elementares. O homem foi feito sim à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito e recebeu de Deus esse fôlego de vida. Ele foi feito com uma liberdade para ter escolhas. Ele foi feito também para ser um representante de Deus aqui na terra. Com a sua bondade, com a sua justiça, com o seu amor. Que a gente aprenda então essas lições e a gente venha ver, analisar cada um em si mesmo, se nós estamos realmente sendo esses representantes de Deus na terra. Se nós estamos seguindo os passos de Jesus Cristo e nós estamos nos aperfeiçoando e buscando a perfeita varonilidade em nossas vidas. Trataremos mais sobre esses assuntos nas próximas aulas, nas próximas lives, e espero que vocês nos acompanhem até lá. Fiquem com Deus.